Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas, sempre uma alegria estar com cada um de vocês. Agradeço a quem permaneceu dos Sem Rodeios aqui conosco. Vai valer a pena, hein? A gente tem muitos convidados especiais aqui, muitos assuntos importantes para tratar também. E quem chegou agora, bem-vindo. Já vamos dar boa tarde também para Frederico Junkert. Frederico, bem-vindo mais uma vez, né? Sempre bom dividir mesa contigo, ainda mais com um corte novo no cabelo. Segunda-feira começando já com tudo. Obrigado, uma ótima tarde aí a todos os espectadores e uma alegria estar sempre aqui no Entre Linhas. Que ótimo. Essa semana vai estar mais curta, né? A gente sabe tem feriadão aí e tal, mas a gente vai caprichar bastante aí de segunda a quarta-feira para trazer os assuntos mais importantes para vocês, com análises e entrevistas especiais também. Inclusive, o deputado Dr. Luiz Ovando já está nos esperando. Antes, eu só vou introduzir aqui o assunto com o nosso querido Dr. Frederico, que é a questão do INSS, a fraude, que já tinha sido anunciada e que muita gente ignorou, né, Frederico? Com certeza, Mari. Você vê que o ministro Carlos Lupe, segundo denúncias agora, já sabia desses fatos desde, ao mínimo, janeiro de 2023, quando uma das integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, que representa aquele sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos nesse Conselho Nacional, falou pessoalmente para o ministro, em janeiro de 2023, sobre essas denúncias de desconto indevido, né, desse valor ali da taxa assistencial, das pensões e aposentadorias aí de aposentados de todo o Brasil, que hoje o número no mínimo é de 6 milhões de pessoas provavelmente afetadas por essa fraude no INSS. E o que estranha, na verdade, é que esse Carlos Lupe já tenha sido escolhido ministro novamente. Se a gente pegar o histórico dele, ele é conhecido entre 2000 a 2006, ele ocupou um cargo na Câmara dos Deputados, segundo denúncias, era um cargo fantasma, ele não aparecia para trabalhar na Câmara dos Deputados e no mesmo período ele tinha um cargo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, acumulava 2 cargos indevidamente e um deles como fantasma. Depois ele foi ministro do Trabalho do Lula em 2007 a 2011, no primeiro ano do governo Dilma Rousseff, ele foi afastado do cargo e pediu demissão lá em dezembro de 2011, no final do primeiro ano do governo Dilma, porque estava envolvido em denúncia de corrupção, também em convênios, mas no Ministério do Trabalho. Agora denúncia de corrupção no Ministério da Previdência. Então você vê que a escolha do Ministério do Lula não é pautada claramente por critérios éticos, né? Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir, então, o deputado Dr. Luiz Ovando. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Vamos começar falando sobre esse assunto, né? Esse prejuízo aos aposentados era uma tragédia anunciada e que foi ignorada. O que o Congresso vai fazer em relação a isso? Deputado, boa tarde novamente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Gazeta do Povo. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês sobre vários temas. E o que está em voga agora é exatamente essa questão aí da fraude, da extorsão, na verdade, de valores da conta dos aposentados para determinados grupos sindicais do governo Lula, que sempre defendeu e que tinha sido barrado. E é sempre muito importante a gente se reportar a história, né? Como disse Frederico, resgatando um pouquinho aí a questão histórica do Lupe, existe um versículo bíblico, Mariana e Frederico, é um versículo que está lá em Amós. Amós é um profeta menor da Bíblia. Amós capítulo 3, versículo 3, que diz assim: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. O que significa isso? Você procura aquela pessoa com quem você se identifica para você conviver, tanto do lado bom como do lado ruim. E aqui a gente vê agora uma certa indignação da população em relação ao governo Lula e tal. Eu quero crer que o governo Lula não chegou lá, tirando fora aí a questão das possíveis fraudes das urnas, né, o que é difícil eu provar, eu quero crer que ele não chegou lá dando golpe ou passando por cima, né, do direito eleitoral do cidadão. Ele foi colocado através de voto. E, lamentavelmente, faltou sensatez da população e escolher adequadamente. Lula, nós já conhecemos a história. O seu procedimento, a mentira que faz parte constante do seu dia a dia. E aí ele vai buscar quem?
aquele que comunga com ele dos mesmos valores e princípios. E foi colocado aqui, é bom a gente destacar, que quando o Bolsonaro entrou, não vou defender Bolsonaro aqui, eu quero deixar bem claro, tem uma medida provisória que impunha uma prestação de contas de qualquer tipo de desconto dos aposentados ou mesmo do INSS. E isso não progrediu exatamente porque o povo do PT não quis que assim acontecesse, houve acertos, enfim, e se impediu que isso fosse levado à frente. Essa medida provisória não chegou a ser aprovada, ela caducou, né, em termos de continuou valendo, ou seja, não continuou valendo, porque depois de 120 dias, 60 mais 120, ela perde valor. E aí foi extinta, né, infelizmente. E agora nós vemos aí uma indignação das pessoas, olha, não pode, os nossos idosos e tal, enfim. A gente sabe que esse pessoal, eles podem estar argumentando, falando, não, mas isso aí está desde a época do presidente Jair Bolsonaro. É verdade, mas equivalia a mais ou menos 2% de todas as arrecadações que estão aí. 64% desse rombo, desse roubo, vamos dizer assim, aconteceu de 2023 para cá. Houve um aumento ciclópico em termos de retirada do dinheiro dos aposentados. Agora, por que isso acontece? Essa é a pergunta que tem que ser colocada. Simplesmente porque o governo Lula é um governo desordeiro. É o governo da desordem. E a desordem é o campo fértil para a contravenção, infelizmente. Deputado, só mudando um pouco de assunto, a questão da anistia aí, né, que tá, a gente teve a condenação na última sexta-feira da Débora, com votos ali se somando para, no mínimo, ela ter uma pena ali de 11 anos de prisão, ela que já está há mais de 2 anos presa, agora em prisão domiciliar. Nós tivemos aí uma pressão grande sobre o presidente Hugo Motta, que acabou indo viajar para o funeral do Papa Francisco, e, portanto, acabou sendo postergada aí a apreciação do requerimento de urgência. Nessa semana não entrará na pauta. Como é que o senhor vê aí a questão da pressão dos deputados, especialmente do PL, mas também dos demais partidos, o senhor, deputado do PP, que também assinou o requerimento de urgência, para que o presidente Hugo Motta paute a questão do PL da anistia aí o quanto antes? Frederico, eu vejo com preocupação, porque o Hugo Motta se elegeu, inclusive, conquistou o voto da grande maioria da Câmara, prometendo que pautaria assuntos de interesse do Congresso. E quando você fala em anistia, você está percebendo que há uma injustiça. Uma sociedade que pauta as suas ações por injustiça é uma sociedade fadada ao fracasso e à autodestruição. E a gente não pode permitir isso. Quando a gente fala em anistia, a gente fala exatamente para que as pessoas que estavam ali, obedecendo ou pelo menos se firmando no direito da manifestação através do artigo 5º da Constituição, expor a sua insatisfação, seu descontentamento, foi um grupo de pessoas que foi, vamos dizer assim, enganadas. Estamos falando aqui dos vândalos, dos aproveitadores. E eu sempre que falo desse assunto, eu gosto de relembrar aqui as manifestações anteriores que eram sempre pacíficas. Quando terminava o aglomerado, você ia lá, nem sujeira no chão tinha. E aí o que acontece? Inclusive os próprios que estão no governo hoje já sabiam dessa manifestação e já tinham sido informados. A questão de uma semana atrás, do 8 de janeiro. E eles fizeram ouvidos moucos e vista grossa. Eles não deram importância. E aí enganaram o povo, levando, inclusive, colocando em ônibus, dizendo que iam protegê-los, fazendo o que foi feito. Isso é injustiça. E eu lamento que o nosso representante maior esteja sendo pressionado, que deve ser provavelmente por interesses outros, não o interesse da Câmara. E aqui é difícil você dizer quais são os interesses, mas basta você se reportar a história, inclusive, aí do estado do presidente da Câmara, para a gente ver realmente o que deve estar acontecendo, infelizmente. Preocupação também, né? A gente tem discutido bastante aqui sobre tudo que envolve PL da anistia, esse
projeto de lei sendo engavetado e praticamente toda a decisão sobre esses presos do 8 de janeiro sendo entregue, né, nas mãos dos ministros do STF. Esse enfraquecimento do Congresso diante do Judiciário te preocupa? Mariana, preocupa muito, porque o que a gente vê aí, eles falam muito, existe uma narrativa que fala, olha, nós somos a favor da democracia, precisamos defender a democracia e tal. O grande golpe, quem deu foram eles. Nós não podemos esquecer disso. Eles libertaram um condenado, passando por cima de todo o ordenamento jurídico. E aqui eu lamento que o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe, por ocasião da liberação do condenado Lula, né, tenha ficado quieto. Não se manifestou, não se inflamou, achou que ia ganhar na urna. A gente não sabe o que estava acontecendo. E hoje, o que nós temos? Nós simplesmente temos uma quebra do ordenamento jurídico desse país. O que significa isso? O consórcio executivo judiciário faz o que quer. E aí, a hora que você vê uma pressão em cima do presidente da Câmara, o que acontece? Escamoteia para um lado, escamoteia para outro, desestabiliza aqui. Não, eu não vou desestabilizar aqui, acolá e assim sucessivamente, embora a grande parte dos deputados queira que seja votado para ver se verdadeiramente nós vamos perder ou vamos ganhar nessa situação. Isso faz parte do processo democrático, nós temos que arriscar. Essa anistia é fundamental, porque aqui a gente não pode se esquecer daquilo que já houve em termos de anistia nesse país. Por ocasião de agosto de 79, eu estava aí em Curitiba, fazendo mestrado em cardiologia, quando houve uma barreira no sentido, não, esse tipo de anistia nós não vamos aprovar. Ela tem que ser ampla, total e irrestrita. Negociou-se e se chegou a uma conclusão e a anistia foi assim. E ali todos, indistintamente, foram aniciados. E hoje eles estão querendo castigar uma senhora que vai e pinta de batom lá a estátua, simplesmente usando a mesma frase daquele que nega em todas as circunstâncias que ele não assume posição partidária. É importante que a gente saiba disso, isso é preocupante. O artigo 53 da Constituição, que nos isenta, inclusive, de falar, né, as afirmações, inclusive, porque nós representamos o povo, nós fomos colocados aí verdadeiramente pelo povo. Nós somos porta-voz do povo. E é importante que a gente tenha proteção. E isso, infelizmente, a prerrogativa está sendo deixada de lado. E por isso eu disse sobre a questão do ordenamento jurídico. Nós precisamos recobrar esse ordenamento jurídico. E aqui é importante, a eleição mais importante do ano que vem não vai ser de presidente, não. A eleição mais importante do ano que vem vai ser de senador. Porque são 2/3 das cadeiras do Senado. E nós precisamos colocar lá quem verdadeiramente não tem amarras com os ministros, ou seja, mais especificamente com o STF. Porque se ele tiver, assim como está acontecendo com o presidente da Câmara, qualquer tentativa de buscar e recobrar o ordenamento jurídico desse país, eles vão retaliar em cima. E se nós tivermos senadores isentos, eles serão chamados na frente do Senado para justificar as suas ações. E é isso que nós temos que estar atentos e começar a trabalhar daqui para frente. É importante o senhor falar disso, que realmente cabe ao Senado, constitucionalmente, exercer essa fiscalização sobre o Poder Judiciário, em especial sobre o Supremo Tribunal Federal, que, como a gente sabe, especialmente a partir de 2019, com a instauração dos inquéritos das fake news e uma série de outros inquéritos, tem praticado uma série de abusos contra cidadãos brasileiros, prendido gente, censurado pessoas, dentre outras medidas completamente ilegais e inconstitucionais. Nós sabemos que amanhã vai ser formalizada aí a federação entre o seu partido, PP, e o União Brasil, que vai formar a maior bancada na Câmara dos Deputados, 109 deputados federais,
que vai uma união aí para trazer força para 2026. Sabemos da proximidade do senhor com a senadora Tereza Cristina, né, no Mato Grosso do Sul. E como é que a gente tem perguntado para os deputados dos vários estados do Brasil como está a situação dos possíveis candidatos ao Senado em 2026 no estado do Mato Grosso do Sul, do senhor, e essas possíveis candidaturas, a viabilidade delas e um alinhamento dessas candidaturas a essas pautas, especialmente ao enfrentamento aí desses abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. Frederico, sua pergunta é muito importante, né, e decisiva. Quando você fala em federação, existe aí, não é uma cortina, mas existe muitas incógnitas em relação a isso, né? Nós aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos 19 prefeitos, 20 vice-prefeitos, 150 vereadores e vamos nos unir à União, né? Essa federação, ela é como se fosse uma aliança mais duradoura, né? Uma aliança que vai aí por 4 anos durante o período eleitoral. Aí você me pergunta, mas como está? Claro que certamente o pessoal do União tinha uma perspectiva em termos de candidatura à Câmara Federal e também ao Senado. Da mesma forma, o Progressistas, uma aspiração em relação a deputado federal e senadores. Há muitos candidatos, pretendentes, né? E de uma maneira geral, as pessoas às vezes me questionam, né, falando, o senhor não vai ser candidato? Enfim, eu falo, olha, eu em princípio, eu sou candidato à reeleição, mas se a população, através de enquetes e manifestações, mostrar que tem interesse na minha candidatura e se eu tiver apoio do partido, e aí o partido é que vai naturalmente selecionar dentre os elementos do partido e ver a conveniência de A, B ou C ser candidato e ser eleito, né? É importante que a gente possa levantar essa bandeira. A minha bandeira é essa, ela não é escondida de ninguém. A minha bandeira é de verdadeira recobrar, é de restaurar a importância do artigo 52 da Constituição, que é exatamente essa questão da importância de modulação, de ordenamento, de equilíbrio das forças do Poder Legislativo com o Poder Judiciário, que infelizmente perdeu-se o controle total. E aquilo que você falou, faz-se o que quer. Isso porque o ordenamento jurídico foi jogado e quem faz a ordem hoje jurídica são eles. E nós precisamos recobrar isso. Então eu sou um dos entusiastas de que nós podemos voltar a esse Estado de direito verdadeiro através de reais representantes. Não estou fazendo aqui campanha, quero deixar isso muito bem claro. Você me fez uma pergunta, há muitos candidatos, estão pretendendo e naturalmente eles têm que trabalhar pela sua viabilidade em termos de candidatura para Senado aqui em Mato Grosso do Sul. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas, viu? Mariana, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos continuar e estamos à disposição sempre que vocês quiserem, inclusive conversar sobre essa questão da saúde, que é um grande drama nesse país, que infelizmente nós continuamos aí sem solução. E dificilmente terá solução com a abertura descontrolada de escolas médicas que estão acontecendo ainda no país. Muito obrigado. Obrigada. Fica o convite também para o pessoal acompanhar as redes sociais do deputado, né? E especialmente sobre essa questão dos médicos também, que é bem importante nesse cenário que a gente encontra da saúde, com certeza. Obrigada, deputado. E agora, né, a gente vai falar daqui a pouco também com o deputado Crisóstomo sobre a criação da CPI, que envolve aí esse escândalo no INSS, né? E a gente sabe que já era de conhecimento do ministro de Lula e nada foi feito. E agora Lula está usando, né, de uma forma muito conduzida ali pelo seu marqueteiro Sidônio, tentando, primeiro, se desvincular desse escândalo, segundo, né, tentando empurrar para outros, né, culpar os outros, lembrar que essas fraudes aconteciam lá desde 2019, sendo que a maior parte dela acontece depois de 2023, e ainda, mesmo tendo o ministro de Lula sabendo, tomando conhecimento, nada foi feito. Mas o Lula está tentando utilizar isso, maquiar, manipular esse escândalo para dizer, olha, foi no meu governo que isso aí foi revelado. Mas não é bem assim, né, Frederico?
Não, com certeza, Mari. É sempre aquela estratégia do Lula de tentar se desvincular dos escândalos do governo dele, né? Ele não sabia do mensalão, ele não era envolvido com o petrolão, ele, né, segundo tantos escândalos que a gente teve recorrentes, tanto nas gestões do Lula quanto da Dilma, e ele nunca sabe de nada, né? Ou é o último a saber. Eu recordo até na época do mensalão, em que o então presidente do PTB Nacional, deputado federal à época, Roberto Jefferson, foi até o Palácio do Planalto alertar o presidente sobre a questão de que havia notícias circulando em Brasília do pagamento de uma mesada aos deputados ali para comprar literalmente o voto dos deputados nas votações ali no Congresso Nacional, e o Lula, segundo relatos ali do Roberto Jefferson na época, chegou a chorar, dizendo que não sabia de nada. E obviamente a gente sabe, e depois inclusive o próprio Lula foi poupado na denúncia do esquema do mensalão, e se identificou ali como líder o José Dirceu, e como diz, eram uns 40 ladrões, mas sem o Alibaba, né? Porque o grande líder, que era o Lula político, foi poupado ali naquela ocasião pelo Procurador-Geral da República em relação ao esquema do mensalão. Então a gente vê historicamente o Lula sempre tentando se evadir assim, de responsabilidade em relação aos ministros, aos casos envolvendo o PT e todos os seus aliados. Mas a gente sabe que assim, o Carlos Lupe é uma figura conhecida da política, como a gente estava relatando aqui o histórico dele. Foi ministro do governo Lula, do segundo mandato, do mandato inteiro de 2007 a 2010. Depois foi ministro do governo Dilma, primeiro ano do governo Dilma, em 2011. Para as pessoas mais novas que não se recordarem, no primeiro ano do governo Dilma, houve a troca de 7 ministros por envolvimento em escândalos de corrupção. E o 7º, em dezembro, que foi exonerado do cargo lá em dezembro de 2011, foi o Carlos Lupe. Então é notória a história desse senhor Carlos Lupe, atual ministro da Previdência, em escândalos, tanto como a acusação de ser funcionário fantasma da Câmara dos Deputados entre 2000 a 2005. Depois, na frente do Ministério do Trabalho, com acusações de desvios de recursos envolvendo convênios com ONGs no Ministério do Trabalho. E agora, novamente, essa questão que nós temos aí da fraude contra pensões e as pensões e aposentadorias, com esse desconto indevido de taxas que eram direcionadas a sindicatos e demais entidades assistenciais ali, que supostamente davam benefícios para os aposentados e pensionistas, como descontos em farmácias, auxílio funeral, assistência jurídica, etc. Ocorre que a gente teve um relatório do Tribunal de Contas da União em 2023, apontando já essa fraude generalizada no sistema previdenciário brasileiro. Nós tivemos agora revelada a denúncia de uma integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, uma advogada que pertence ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico, que também, irmão esse do Lula, que entre 2003 a 2015 recebeu uma mesada da Odebrecht, para quem não se recorda, e foi acusado no âmbito da Lava Jato por esse recebimento de R$1.200.000 quase da Odebrecht para comprar influência no governo Lula por meio do pagamento a esse seu irmão Frei Chico. Então você vê assim, esses escândalos generalizados e como a Mari bem lembrou, o ministro das Comunicações tentando de alguma maneira tirar esse escândalo da órbita ali do Lula, mas é inegável que a responsabilidade é do Lula, ele que escolheu o Carlos Lupe. Se vê até agora o PDT já ameaçando, inclusive, tirar um pouco do apoio ao governo, dizendo que, olha, veja bem, o Carlos Lupe não tem responsabilidade por isso, mas é óbvio, é clara a responsabilidade dele, que sabia dos fatos, no mínimo desde janeiro de 2023, está oficializada numa reunião do Conselho de julho de 2023 o alerta de que estavam ocorrendo essas fraudes dentro do sistema e nada foi feito. Ele, inclusive, em julho de 2023, mudou o presidente, que era esse Alessandro Stefanuto, que foi afastado do cargo na semana passada, ou seja, ele foi escolhido pelo Carlos Lupe, e durante mais de um ano nada fez para apurar ou para estancar essa sangria né, em relação ao dinheiro dos aposentados que estava sendo surrupiado, né, de forma completamente atroz ali, que a gente sabe que nessa fase da vida as pessoas precisam de dinheiro para comprar medicamento e tal, ainda mais com a inflação galopante que a gente tem hoje no Brasil, e você vê a falta completa de responsabilização e esse escândalo só vindo à tona agora em decorrência dessa operação aí da Polícia Federal e desse relatório do TCU que já apontava desde 2003 essas fraudes. Ótimo, Frederico. Bom, mudando um pouco de assunto, a gente já vai voltar a falar dessa fraude absurda que prejudicou muita gente, muita gente que precisa demais desse dinheiro para poder enriquecer, a gente sabe muito bem quem.
Saiu uma nova publicação da The Economist, aquela revista britânica que já deu BO semana passada. A gente já viu que se envolveu numa polêmica aí, criticando o Supremo Tribunal Federal, e agora tem um novo posicionamento. Vou pedir para o nosso querido Vitor Kunz, o comandante aí dos nossos vídeos da área técnica, para a gente ver o que foi dito pela The Economist. Eles disseram: a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Mas os juízes do país também exercem poder demais. Então a gente viu que apesar da notinha, né, do Supremo Tribunal Federal, feita pelo ministro Barroso, dizendo que não foi bem isso que eu disse e tal, a The Economist não deu um passo para trás, continua avaliando que o judiciário brasileiro está atuando de forma excessiva, né, Frederico? Com certeza, Mari. E essa publicação da The Economist vem a calhar, considerando que o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista neste final de semana para o jornal O Globo, cuja declaração eu gostaria de destacar, porque é uma declaração absolutamente lamentável do ministro. Questionado o seguinte, ele falou: o STF enfrenta cobranças para reavaliar as punições impostas aos envolvidos no 8 de janeiro. Como o senhor vai contornar essa pressão? A resposta do Barroso: eu não ligo para a pressão, embora não seja indiferente ao sentimento social. O Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos do 8 de janeiro. A solução, para quem acha que as penas foram excessivas, é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. Essa declaração é absolutamente lamentável, porque o ministro diz ali que os atos do 8 de janeiro, praticados ali por aquelas pessoas, é imperdoável. E não cabe a ele se manifestar sobre a questão do perdão ou não a ser conferida a esses atos, porque essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional, nos termos do artigo 48 da Constituição Federal. E ainda mais lamentável que ele dê essa declaração no mesmo final de semana em que ele se dirige para a Itália, para participar do funeral do Papa Francisco. Ele, inclusive, que exaltou a figura do Papa Francisco. E digo lamentável por quê? Porque se ele estudasse um pouco da doutrina cristã, ele ia entender qual que é o sentido do perdão. Teologicamente, o perdão é uma graça divina, pois ele não é merecido, mas mesmo assim ele é concedido gratuitamente por Deus. Independente, a gente sabe da natureza pecadora do ser humano, mas segundo a doutrina cristã, Deus é infinitamente bom e concede essa graça aos seus filhos, e, portanto, o perdão é uma graça divina. Moralmente, o cristão, além disso, ele não é chamado apenas a receber o perdão por Deus, mas também a dar o perdão. Eu lembro aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15, que diz: se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Além disso, espiritualmente, para o cristianismo, o perdão é um ato de libertação pessoal, pois é aquele momento de cura em que a pessoa se desfaz daqueles sentimentos de rancor, de ódio contra o seu ser humano que falhou em relação a ele. E o perdão, nesse sentido, é um ato de cura da própria pessoa que se perdoa e perdoa ao próximo. E, por fim, socialmente, o perdão é um caminho para a reconciliação, segundo a doutrina cristã também, que é um caminho para a pacificação social. Então se vê que o perdão é um ato de graça divina, segundo a doutrina cristã. Ele é um dever moral, ele é cura interior, ele é reconciliação social. E o ministro, nesse sentido, ele se revelou teologicamente ignorante, moralmente baixo, espiritualmente tacanho e socialmente absolutamente míope. E, além de tudo, essa declaração dele é de uma arrogância e vaidade jurídicas atroz, porque ele tem que saber que, enquanto na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, não cabe a ele ficar dando entrevistas sobre temas que são da estrita competência do parlamento brasileiro. E ele sabe disso, quer dizer, ele conhece o teor do artigo 48 da Constituição. E também, aproveitando, ministro, o magistério do Papa Francisco, já que o senhor exaltou a figura do Papa, em 2023 o Papa disse o seguinte: o perdão é essencial para a paz e a cura na sociedade. Fora do perdão não há esperança, fora do perdão não há paz. O perdão é o oxigênio que purifica o ar poluído pelo ódio. O perdão é o antídoto que cura os venenos do rancor. É o caminho para desativar a raiva e curar tantas doenças do coração que contaminam a sociedade. Pois o ministro, se ele tivesse tido contato com um pouco do magistério, da mensagem do Papa Francisco, ele jamais diria que esses atos são imperdoáveis. Primeiro, porque não cabe a ele, na condição de ministro, se manifestar a respeito disso. E segundo, que o sentido cristão da palavra perdão
é justamente esse de pacificar a sociedade, curar feridas, né? Se libertar do ressentimento, do rancor e permitir que essas pessoas, né, os injustiçados do 8 de janeiro, possam, de alguma maneira, ter reparados todos esses danos causados a eles nesses últimos anos em relação à falta do respeito ao devido processo legal, ao atropelo do contraditório da ampla defesa que essas pessoas, infelizmente, têm sofrido aí diante desses abusos do Supremo. Ótimo, Frederico. De fato, não há nada que possa ser realmente imperdoável, mas pelas leis dos homens, pela nossa realidade enquanto humanidade, se algo fosse ser considerado imperdoável, seria o judiciário agir politicamente dessa forma, prejudicando tantas famílias, enfim, para tentar aí se manter com uma narrativa tão absurda que a gente tem visto aí nesses últimos tempos, né? E isso chama atenção, porque até mesmo o Partido da Causa Operária, o PCO, que muitas vezes critica o Supremo Tribunal Federal, também disse que esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal é pior do que a ditadura militar. Algumas pessoas estão abrindo os olhos, né, Frederico? A gente vê essa manifestação no exterior, em veículos de imprensa no exterior. Aqui no Brasil a gente tem, pouquíssimos, mas tem, como a Gazeta do Povo, que há muitos anos se manifesta contra esses abusos do judiciário, mas a gente tem visto outros grupos também acordando para isso. Só que o que a gente não tem visto, por enquanto, é de fato um recuo, né? Como você bem trouxe aqui no começo do programa, a condenação da Débora. A gente viu ali ela tendo pelo menos a prisão domiciliar, mas assim, eles continuaram brutais nessa condenação, trazendo ainda essa condenação abusiva e excessiva ainda assim, né? Com certeza, Mari. E até me recordo, assim, veja o senso de justiça do ministro Barroso. Primeiro, ele que quer negar perdão a essas pessoas, né, envolvidas nos atos ali do 8 de janeiro e que advogou para o terrorista italiano Cesare Battisti. Só para os nossos espectadores se lembrarem quem é Cesare Battisti. Ele era um militante da esquerda radical, da extrema esquerda italiana, que fez parte do movimento terrorista na Itália chamado Proletários Armados pelo Comunismo, PAC. E ali, entre 1978 e 1979, esse senhor Cesare Battisti, ele esteve envolvido em 4 assassinatos de pessoas comuns que não tinham qualquer tipo de atividade política, nada. Inclusive, uma das pessoas que esse senhor foi o mandante do assassinato, ele era um joalheiro que uma semana antes havia sofrido um assalto, em ilegítima defesa ele acabou matando o assaltante. Pois que, então, o Cesare Battisti, vendo essa notícia relativamente à morte desse assaltante, ele resolveu se solidarizar com o assaltante e combinou ali com os outros militantes desse grupo armado ali da Itália, da extrema esquerda italiana, em matar, em exterminar o joalheiro. Então ele ali combinou com 3 pessoas, eles foram lá, pegaram o joalheiro, não só mataram o joalheiro na frente dos 2 filhos, como um dos filhos é paraplégico. Veja, esse mesmo senhor que quer negar o perdão aos quem sabe, Deus queira, os futuros anistiados do 8 de janeiro, é o senhor que vê no senhor Cesare Battisti, o terrorista italiano, uma vítima do sistema judicial italiano. Cesare Battisti que fugiu da Itália, porque ele havia sido condenado à pena de morte na Itália, pelos 4 assassinatos nos quais ele esteve envolvido. Ele acabou fugindo para a França. O Mitterrand deu asilo político para ele. Depois o presidente francês Jacques Chirac assumiu o poder e simplesmente revogou o asilo que havia sido concedido a ele. Ele fugiu para o México. Depois ele fugiu para o Brasil e foi acolhido pelo governo do Lula, que acabou abrigando e concedendo esse asilo para ele. Até que então ele foi extraditado do Brasil no final do governo Temer, porque o Bolsonaro já havia indicado que quando assumisse a presidência no dia 1º de janeiro de 2019, o primeiro ato de governo dele seria a extradição do Cesare Battisti. O Michel Temer acabou se antecipando e acabou extraditando o Cesare Battisti para a Itália, que hoje cumpre essa pena na Itália. Então veja os 2 pesos e 2 medidas. Para o senhor Roberto Barroso, o Cesare Battisti, um terrorista, condenado na Itália, tendo respeitados todos os seus direitos ao devido processo legal, ampla defesa contraditório, por 4 assassinatos, condenado à prisão perpétua e a pena de morte na Itália. Para o Barroso, ele é uma vítima do sistema judicial e merece todo o perdão. E agora, essas pessoas que foram enredadas nessas ações completamente ilegais, desrespeitado o seu devido processo legal e todos os direitos constitucionais, apenas absolutamente absurdas, muito acima do que prevê os códigos e de penas que são aplicadas a assassinos no Brasil. Você pega vários casos que chocaram a sociedade brasileira, como o da Suzane von Richthofen, o caso da Elise Matsunaga,
que tiveram penas muito parecidas com a do caso Débora, que pichou uma estátua de batom, sendo condenada a 14 anos de prisão. Então, são fatos que revoltam a população brasileira e o que revolta ainda mais a miopia do ministro ao dar essa declaração no último domingo para o jornal O Globo. E até gostaria de destacar aqui para os nossos espectadores uma outra pergunta que ele respondeu, que diz respeito a essa notícia da The Economist. Ele foi questionado o seguinte: o STF também foi criticado pela revista inglesa, que contestou o poder e a visibilidade dos ministros da corte, o que foi rebatido pelo senhor em nota. Por que o Supremo tem recebido tantos questionamentos? Responde Barroso: o Supremo desempenha o papel que a Constituição atribuiu a ele, nem mais nem menos. Houve globalmente a construção de uma narrativa, liderada geralmente por extremistas, de que no Brasil teria acontecido censura ou algum tipo de atuação fora do devido processo legal. A afirmação é absurdamente falsa. A revista embarcou um pouco nesta compreensão. Uma das críticas é que o Supremo interfere nos outros poderes. Essa queixa geralmente acontece porque as pessoas não gostam da decisão. Não posso me abster de decidir porque um Congresso legislou. Não tivesse o ministro Barroso mentido não apenas na nota, quando ele negou que tivesse dito que derrotou o Bolsonaro, o bolsonarismo, agora ele nega que tenha havido censura ou qualquer tipo de constrangimento ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro, o mundo inteiro sabe que uma série de brasileiros tem sido censurados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos os casos mais notórios do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do Homero Marchese, que é um participante habitual aqui do nosso programa no Entre Linhas, dentre centenas, do Monark, que era o fundador do canal Flow, podcast Flow, que hoje está asilado também nos Estados Unidos. Então, assim, negar que haja censura, o ministro novamente falta com a verdade, assim como ele fez na nota nessa entrevista. E só para destacar ainda um terceiro ponto que eu acho que é relevante dessa entrevista, Mari, ele é questionado o seguinte: o STF vai concluir até o fim do ano a ação dos réus acusados de comandarem a trama golpista como o ex-presidente Jair Bolsonaro? Diz ele, seria desejável, desde que compatível com o processo legal. Ainda é preciso ouvir as testemunhas, produzir provas e saber se é possível julgar este ano. Embora a aplicação do direito e o processo eleitoral sejam coisas distintas, se pudermos evitar que ocorram simultaneamente, é desejável. Por quê? Perguntou-se. Porque são decisões que impactam o momento eleitoral, é melhor que as questões de direito sejam julgadas em um ambiente não eleitoral. De novo, você vê a preocupação do ministro com o calendário eleitoral para escancarar ainda mais a atuação política do tribunal. Se não há, ministro, se o senhor fala tanto que quer respeitar o devido processo legal, respeitar o direito das partes, a produção de provas, etc., então não há que se preocupar com o calendário eleitoral. Há que se preocupar, sim, na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, com respeito às garantias individuais do artigo 5º, o que o senhor não está fazendo, segundo a sua própria declaração para o jornal O Globo. Boa, agora vamos chamar aqui o deputado Coronel Crisóstomo, que já está nos aguardando. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas. Até quero falar depois sobre a questão da fraude do INSS e outros assuntos, mas já aproveitando que a gente está falando sobre essa politização e toda essa postura política e jogadas políticas do Supremo Tribunal Federal, gostaria que o senhor comentasse, né, como tem visto o engavetamento do PL da anistia e todas as tentativas e negociações dos ministros tentando impedir que o Congresso leve adiante esse projeto de lei. Foi tão difícil conseguir as assinaturas para pedir urgência, né? E a gente vê obstáculo atrás de obstáculo sendo imposto aí, tanto pelo Executivo, que tem pressionado, mas principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Boa tarde novamente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Meus cumprimentos a todos os ouvintes e telespectadores. Fico feliz em estar aqui com vocês. E dizer com relação a esse caso da anistia, eu acho que ele já está passando um pouco do limite. Porque o que nos reserva com propriedade aos parlamentares, ao Congresso Nacional, é alcançar as assinaturas e, após o alcance das assinaturas, o presidente da Casa pautar no plenário para que nós possamos votar. Isso é algo claro e institucional, está resolvido. Mas, infelizmente, essa barreira foi criada pelo presidente da Casa, que não quer levar ao plenário para que nós possamos votar favorável. Por que eu digo favorável? Porque hoje a maioria dos parlamentares, além dos 257 deputados, tem interesse em votar favorável à anistia. Quanto ao STF,
esse posicionamento dele dizer que nós não temos a autoridade para votar a anistia é um pecado, eu diria um pecado. Eu diria até algo que jamais deveria ter sido dito por um juiz do STF. Por quê? Porque nós estamos pautados na Constituição. E quando ele diz que nós não temos essa autoridade, ele não está dentro das 4 linhas, como dizia o nosso presidente Bolsonaro. Ele está tratando de algo que está saindo da cabeça dele. Isso é inadmissível. E não sou eu que estou falando. As leis dizem isso. Portanto, o STF tem muito mais coisas a se preocupar. A anistia deve sim ser pautada e nós parlamentares, aprovando, deverá ser cumprida integralmente a favor de todos os brasileiros que estão presos irregularmente. Não cabe julgamento do STF a lei criada dentro do Congresso Nacional por 513 deputados federais e 81 senadores, ela é indiscutível. O STF trata dos assuntos ligados ao mundo jurídico dentro da Constituição Federal. Deputado, nós temos visto aí, né, realmente o Supremo Tribunal Federal invadindo a esfera de competência dos demais poderes. E eu queria saber agora o senhor, na condição de militar de carreira, né, coronel do Exército, como é que o senhor vê a prisão do general Braga Neto, aí, que está já há mais de 4 meses preso, uma prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da ação dessas acusações, uma suposta tentativa de golpe de Estado. O senhor, né, esse precedente histórico aí de um general 4 estrelas preso numa prisão que tem todos os contornos de ilegalidade. Frederico, na história da vida nossa de militar, e eu na minha geração, as outras que vieram, nunca imaginávamos que isso pudesse acontecer. Até porque, para chegar ao cargo de general de exército, esse cidadão militar passou por tantos crivos no mais alto nível. Não é um crivo de médio para baixo, é um crivo de alta relevância. Portanto, nós não imaginaríamos isso no passado, um passado curto, que um general 4 estrelas pudesse ser preso na condição que está o general Braga Neto. Quando eu digo preso, é preso irregularmente, é pior ainda. E nós militares, e eu continuo sendo militar, mesmo como parlamentar federal, vivemos um momento de muitas perguntas para dentro da própria caserna. Afinal de contas, qual é o papel das Forças Armadas diante de tudo que está acontecendo? Qual é o papel das Forças Armadas diante do desequilíbrio entre os poderes? É uma pergunta que não é o deputado Coronel Crisóstomo, o deputado que está perguntando. Os militares perguntam isso. Diante dessa, e eu diria, uma aberração jurídica, é um entendimento meu, uma aberração jurídica, um tribunal prender um general de exército sem culpa e sem apresentar os dados necessários para que ele seja preso, é incabível. É injustificável isso que fizeram com o general Braga Neto. Esse é o entendimento do deputado Coronel Crisóstomo. Os militares não se manifestam. Por quê? Porque é a forma dos militares se manifestarem. Muitas vezes, uma manifestação é permanecer calado. Porque, em geral, as ações militares, elas são feitas quando tem que fazer e executadas naquele momento para aquela causa. Quer dizer, ele cumpre uma determinada missão. E muitas vezes, para ele cumprir essa missão, ele permanece calado até que seja autorizado para que isso aconteça. Portanto, meu caro, dentro das casernas, eu não tenho dúvida que os militares estão muito apreensivos, porque prender um general de exército, e olha, gente,
Isso é algo que fere todos os militares, fere a instituição Exército. E pior ainda, injustamente e ilegalmente. Porque qual foi o crime que o general cometeu? Aonde está pautado esse crime? Em lugar nenhum. A exemplo do general, esses diversos outros, senhoras, idosas, vovós, pessoas doentes, meia dúzia já morreram sem ter sido feito justiça para eles. De quem é a culpa? A culpa, a gente sabe, de quem prendeu injustamente eles. Para concluir, olhando para o futuro, muita coisa será apresentada e muita gente vai pagar caro por toda essa maldade que estão trazendo para muitos cidadãos que estão presos inocentemente. Essa é uma visão que eu tenho, a visão dos militares, eu também tenho essa visão, porque foram 35 anos praticamente dentro dos quartéis do nosso Exército Brasileiro, pelo Brasil e ainda fora do país. Vista recente do ministro Gilmar Mendes, agora em fevereiro, para a CNN, em que ele falou na necessidade de aprovar uma PEC para limitar a atuação política de militares e policiais já nas eleições de 2026. Abre aspas aqui, declaração do ministro Gilmar Mendes. Acho que o governo deveria dialogar com o Congresso na construção de uma emenda à Constituição para definir isto. A participação de policiais militares na atividade político-eleitoral se tornou um grave problema. Descobriu-se com popularidade para ser candidato? Então deixa a farda e vai embora, como já ocorre com juízes e promotores. Muitas vezes vão para a política e retornam com viés distorcido, disse. O que o senhor acha da participação dos militares em geral e dos policiais militares na política e dessa tentativa do ministro Gilmar de tentar limitar a participação dessas categorias na política nacional? Quando o ministro Gilmar Mendes fez essa declaração e veio a público, eu imediatamente escrevi o seguinte: juiz, quando quer tratar de política, largue a toga e vá falar de política. Deixa a toga. Da mesma forma, eu dei o recado para eles. Ora essa, por que militar não pode participar de política? Ah, eu já sei. Sabe por quê? Que pena que caiu bem agora, que ele fez uma afirmação importante ali, né, Frederico, sobre esse assunto, né? Por que os militares não podem estar no meio político? Voltou? Voltou, então. Vamos voltar com o deputado que estava falando. A gente Mariana, até pede para o senhor continuar. Tá bem. Como eu disse, em cima do que o Gilmar Mendes falou, eu disse assim: ministros, querem falar de política? Então largue a toga. Pronto. Por que militar não pode se tornar político? Por que policial militar não pode largar a política, não pode largar a polícia para se tornar político? Qual é a diferença do coronel Crisóstomo, de outro militar, para um juiz, para um promotor, para um profissional privado? Qual é a diferença? A diferença é que cada um está na sua área de atuação, mas somos brasileiros iguais, somos pessoas iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, qual é a rixa contra os militares, sejam das Forças Armadas ou sejam policiais militares? Eu defendo todos os policiais militares, bombeiros militares, policiais e militares das Forças Armadas. Todos, se tiver interesse, devem participar da política, sim. E eu defendo isso. E se esse assunto for para dentro da Câmara dos Deputados, eu vou ser um batalhador contra. E não podemos admitir, Mariana e Frederico, jamais que venha tolir o desejo de um militar das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia, ou de qualquer órgão, ou do
do Judiciário e mesmo do Ministério Público. Todos são iguais perante a lei e perante aos seus deveres. Não é admissível ninguém, muito menos o STF, dizer isso. Ótimo, deputado. A gente sabe, né, que dá esse probleminha na tela, que provavelmente o deputado está recebendo muita ligação, a gente sabe que é comum e a gente também não quer atrapalhar tanto a agenda do deputado, mas eu ainda tenho uma pergunta sobre essa questão da CPI do roubo dos aposentados, né? Esse escândalo que apareceu agora envolvendo o INSS, que a gente soube que, inclusive, o ministro de Lula, Carlos Lupe, sabia dessa, né, como a gente estava falando aqui, uma tragédia que foi anunciada e ignorada. O que falta para essa CPI ser instalada, como ela deve funcionar e como que está sendo o apoio no Congresso, deputado? Mariana, eu estou até admirado com a celeridade das assinaturas dos deputados. Os deputados estão correndo atrás de mim para assinar a CPI do roubo dos aposentados. Nunca vi isso. Eu comecei a colher assinaturas de quarta-feira à tarde para cá, e mesmo no sábado e no domingo, já estou chegando a mais de 150 assinaturas. Já estou no pé das 171 assinaturas. Eu estou feliz com isso, ao mesmo tempo com o olhar para dentro do Congresso. Porque os parlamentares que estão assinando não é só da oposição nem do PL. Muita gente de outros partidos, até centro-esquerda, estão assinando. Isso mostra que, de fato, é real o roubo de mais de 6 bilhões de reais, dito pela Polícia Federal através das investigações, que o ministro Lupe, não sei por que ele ainda continua no governo, já deveria ter caído. Porque o ministro, que mesmo sabendo que estão roubando bilhões dos doentes velhinhos, das vovós, dos vovôs, dos aposentados, tirando dinheiro da conta dessas pessoas, é inadmissível. Não podemos manter o ministro aí de pé. Rua para esse ministro Lupe. É inadmissível o governo tá dando guarida ainda para esse pessoal. Não podemos, como disse o vice-presidente da República, eles voltaram à cena do crime. É o que está sendo mostrado. Esse PT está fazendo uma vergonha pior do que antes, porque roubar de doentes, roubar de velhinhos, Mariana e Frederico, é algo que dá nojo, dá nojo. E a minha missão, dentro dessa CPI, do roubo dos aposentados, são 3. Primeiro, descobrir quem roubou, porque os sindicatos, até o irmão do Lula faz parte de um sindicato que roubou mais de 100 milhões em 3 anos. Não sou eu que estou dizendo não, hein? A CGU já descobriu. Mais de 100 milhões, o senhor, conhecido como Frei Chico, olha o nome, né? Frei Chico, irmão do Lula, que está dentro de um sindicato como vice-presidente. Chegou até ele esses mais de 100 milhões na mão dos Frei Chico. Olha, gente, aliás, em torno de 2 a 3 anos. É muito dinheiro. Está dentro, sim, desse pacote de roubo. E mais, gente, não dá para nós parlamentares aceitarmos isso. É por isso que muita gente está correndo e pedindo para mim para assinar. Que bom, eu acredito que até amanhã, se Deus quiser e os parlamentares aceitem, vamos chegar a mais de 171 assinaturas. Porque nós temos que descobrir quem roubou e depois pedir a punição dos ladrões. E por último, Mariana e Frederico, eu vou lutar, eu vou correr, vou fazer tudo que for possível dentro da CPI para devolvermos o dinheiro a todos os velhinhos, a todos os aposentados, a todos os pensionistas. Eles merecem receber e é dever de todos nós e do Estado devolver o dinheiro que roubaram deles. Não podemos aceitar isso. Deputado, no dia de ontem, o líder do PDT no Senado, o senador pelo estado do Maranhão, o Everton Rocha, deu uma declaração de que demitir o Lupe prejudicaria os aposentados. O que o senhor acha dessa declaração aí do líder do PDT no Senado? Uma fala solta,
uma fala irresponsável, uma fala nada a ver. Isso não soma. Isso não soma para o Brasil, gente. Uma fala dessa, é incabível esse momento de falar algo assim. Essas pessoas são idosas, são velhinhos, merecem todo o nosso respeito, gente. Como o presidente Bolsonaro, em 2019, ele criou uma MP para proteger os idosos, para proteger os pensionistas, para proteger os aposentados. Ele criou uma MP para impedir o roubo. Por isso que ele criou a MP, embora em 22 a turma do PT derrubou. Mas a intenção do presidente Bolsonaro era proteger os idosos, proteger os pensionistas e os aposentados. Aí vem uma fala dessa, num momento tão irresponsável. É inadmissível um líder falar uma coisa dessa. Não é aceitável. Nós temos que nos unir. E por isso eu peço a todos os parlamentares, assinem logo essa CPI do roubo dos aposentados. Não é pelo deputado Coronel Crisóstomo de Rondônia, não é por mim, não. É por essas pessoas que são as mais prejudicadas, as velhinhas, os velhinhos, as vovós, os vovôs, os doentes que estão em cama, gente, os doentes que estão numa cadeira de roda. Esse senhor não pensou nisso. É nisso que nós temos que pensar. Mariana e Frederico, essa é a minha missão por ter criado essa CPI do roubo dos aposentados. E é nessa linha, é nesse rumo que eu vou trabalhar dentro da CPI, que nós vamos fazer ela acontecer. Vamos fazer. Vou trabalhar nesse rumo para que nós possamos fazer justiça aos mais idosos, aos 60 mais do Brasil. Essa é a minha missão, do deputado Coronel Crisóstomo de Rondônia. Por sinal, falar em Rondônia, no meu estado, vou defender o meu povo de Rondônia, os velhinhos de Rondônia. Mas um prefeito me ligou, um prefeito de Rondônia disse: deputado, diga aí que eu também, como prefeito, fui roubado, porque eu já estou aposentado, e tiraram o dinheiro de mim. Um prefeito de Rondônia. Que vergonha! Nós sabemos que existe o petrolão e o mensalão. E agora veio o descontão. É verdade, viu, deputado? E eu gostaria de ouvir, né, como o senhor tem avaliado essa tentativa do governo Lula de se desvincular desse escândalo, né, tentando trazer aí, apontar também para antes, né, para o período anterior ao governo Lula, sendo que a maior parte aconteceu desde que Lula é presidente novamente. Como eles estão tentando se desvincular, apesar dos fatos que apontam que já se sabia sim, que o ministro de Lula sabia sim, e como o senhor acha que isso vai ser recebido nessa CPI mesmo dentro da casa, tanto pela oposição quanto pela base do governo? Mariana, eles estão fazendo isso porque a coisa está muito clara, a coisa está na nossa cara, não tem o que dizer. O ministro tomou conhecimento disso em 2023, informaram para ele, uma conselheira do INSS falou para ele: ministro, estão roubando os aposentados. Mesmo ele ter sido alertado por diversas vezes, ele foi omisso e quis ser omisso. O pior é isso. Então o governo já observou isso, já constatou isso. Então, eles estão dentro de uma jaula, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E ainda estão querendo proteger o Lupe. O Lupe já deveria estar na rua. Que os congressistas hoje façam o discurso mostrando quem é Lupe nessa futura CPI do roubo dos aposentados. Ele já deveria estar na rua. Lupe deveria estar na rua. Foi o grande responsável por deixar essa turma dos sindicatos roubar dos doentes, dos aposentados, dos pensionistas, das nossas velhinhas, das nossas avós. Eles estão tentando proteger, mas na verdade, o mais certo e saudável para esse governo do petista Lula, que ele vá para a rua o mais rápido possível.
Deputado, o senhor, a gente tem falado muito aí da questão do STF, né, retomando o primeiro assunto do qual nós tratamos aqui, e a gente tem visto aí uma articulação muito forte do PL e dos demais partidos para a eleição do Senado nos vários estados do Brasil para 2026, de forma que a oposição consiga formar uma maioria e responsabilizar os ministros do Supremo relativamente a esses abusos que eles vêm praticando, né, invadindo a esfera de competência dos demais poderes, violando direitos fundamentais dos brasileiros. Como é que está o cenário em Rondônia relativamente aí aos possíveis candidatos ao Senado em 2026 e um alinhamento deles com essa pauta aí de restauração do equilíbrio de poderes no Brasil? Mas antes eu vou falar da anistia. A anistia serve também para os ministros do STF. Por quê? Porque eles, sendo afirmado por quem de direito que eles cometeram falhas, a anistia vai atender aos ministros do STF também. Quem sabe no futuro, 2027, 2028, os senadores forem querer caçar algum juiz desse, não sei, né? Isso é uma ideia que eu estou ouvindo já. A anistia vai servir para eles também. Não é só para os que estão hoje presos inocentemente. Não é só para eles. Serve para todos os brasileiros. Então veja que a anistia, eles deveriam ser favoráveis à anistia, porque serve para eles também. Com relação à questão do Senado, o meu partido, que é o PL, tendo como presidente o nosso grande presidente Valdemar da Costa Neto e nosso grande líder político, nosso presidente Bolsonaro, e sempre líder, o maior líder do Brasil, da direita, dos conservadores, eles nos orientam que a pauta para o Senado, a eleição do Senado, é a principal pauta para 2026. Nós entendemos que a pauta é extremamente importante, exatamente para evitar. Eu não estou tratando só desse caso agora, do que está acontecendo no STF, contra o Congresso, enfim, qualquer tipo de desequilíbrio entre os poderes, o STF possa ter gente com capacidade e que queira realizar esse tipo de missão, que é a missão dos senadores, resolver o problema de qualquer desequilíbrio entre os poderes. E é a missão do Senado. Mas para isso, precisamos ter senadores com pensamento de Brasil, com pensamento de democracia. E isso só vai acontecer só a partir de 26. Porque do jeito que o Senado está, nós não temos senadores capazes de ter a maioria. E por isso, eu entendo plenamente a fala do presidente Bolsonaro e a fala do nosso presidente Valdemar da Costa Neto e dos nossos outros líderes, de que a pauta do Senado é importante para que nós tenhamos a maioria dos senadores da direita, conservadores, e que realmente defenda a liberdade. Em Rondônia, Frederico, em Rondônia, os políticos estão se mexendo realmente. E o nosso presidente Bolsonaro já até apresentou um nome, dizendo que esse é o nome que poderá ser um dos candidatos dentro do grupo do PL. Teremos 2 candidatos, né? Isso já foi dito, mas certamente vão fazer pesquisa, o próprio presidente vai fazer pesquisa, e eu acredito que ele, mais à frente, vai dizer como nós deveremos trabalhar para os candidatos a Senado lá em Rondônia. Outros partidos estão se mobilizando também, mas a visão do deputado, agora eu vou falar, Frederico, do deputado federal Coronel Crisóstomo, de Rondônia, a visão que eu tenho, que pelo menos uma vaga é do PL em Rondônia. Pelo menos uma, podendo ser 2. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Muito grato, Mariana. Obrigado por essa oportunidade, Frederico. Muito obrigado ao inteiro dispor do Brasil. Ótimo, muito obrigada. Até a próxima.
E agora a gente vai receber aqui também no programa o deputado Luiz Lima. Boa tarde, deputado, bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. A gente já começa te perguntando, né, como a gente está falando de perspectivas aí para 2026, sobre a sua migração do PL para o Novo, né? E a gente gostaria de saber também se tem algo a ver aí com uma possível candidatura, quem sabe, ao Senado pelo Rio de Janeiro, né? O Senado pelo Rio de Janeiro no ano que vem. Quais são as perspectivas aí e a motivação mesmo dessa migração? Bom, Mariana, é um prazer estar falando aqui com vocês e muito obrigado, Frederico, pelo convite. E uma oportunidade, né? Foi na semana passada, eu concretizei a minha filiação ao Partido Novo, o Partido Novo que tem votado aí 100% a favor da anistia, 100% contra o PL das fake news, o partido que mais votou com a oposição desde o início desse governo, desse desgoverno do PT, e o partido que teve candidatura própria à Câmara dos Deputados, e eu me sinto muito confortável. Conversei com o presidente Bolsonaro antes dele se sentir mal, antes dele ir para o hospital. O presidente Bolsonaro aceitou, me desejou boa sorte. Eu estou com o presidente Bolsonaro desde 2017, desde a pré-campanha dele à presidência da República em 2018, e vivi todas as emoções, sendo líder do governo Bolsonaro, e percebi que ao longo dos anos, infelizmente, a gente teve uma influência muito grande do Centrão, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e indo divergente, e eu tendo opiniões divergentes à construção política, ao caminho político, e principalmente a oportunidade que fez a gente ingressar à política em 2018. Então, esse desalinhamento, essa divergência política, que não é certo, não é errado, eu apenas discordo. Então, eu consegui a carta de liberação do presidente Valdemar, que foi muito solícito. Eu fui deputado federal de fevereiro de 2023 a mais votar com a oposição aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a minha decisão, Mariana, é estar junto com o Partido Novo, é concorrer a deputado federal. O Partido Novo precisa atingir 14 deputados federais eleitos no Brasil para continuar independente, para continuar vivo como partido. E eu acredito que o futuro da direita é não depender apenas de um partido. É ter vários partidos de apoio à direita, pessoas boas. O que me chateou também no PL, me deixou bastante incomodado, foi a gente não lançar e ter um candidato próprio à presidência da Câmara dos Deputados. Eu declarei o meu voto ao Marcel Van Hatten, nada contra a pessoa do Hugo Mota, mas quem vive política e que está ali já sabia que isso ia acontecer. O presidente Hugo Mota não pautar a PL da anistia, não respeitar a democracia, não respeitar a vontade da maioria dos deputados, e isso já via de encontro a um candidato que acende vela para o Bolsonaro e para o Lula. Não vai dar certo. Infelizmente não vai dar certo. Então, a minha ida pro Partido Novo é a possibilidade de ajudar ainda mais o presidente Bolsonaro e ajudar mais a direita no nosso país. Deputado, o senhor mencionando aí a pauta, né, do PL da anistia, uma pressão sendo exercida sobre o presidente da Casa, Hugo Mota, tanto pelo governo quanto pelo STF, para que ele não paute aí o requerimento de urgência, né? Ele inclusive que viajou aí com o presidente Lula para o funeral do Papa Francisco. Sabemos que há um mês ele teve um jantar na casa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então você vê as forças aí se aglutinando para tentar com que essa pauta não avance na Câmara. Como é que o senhor vê, na condição de deputado federal, esse avanço do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, sobre questões que são próprias do Parlamento? O artigo 48 da Constituição fala expressamente que a concessão de anistia é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Como é que o senhor, na condição de deputado federal, vê essa questão da invasão da esfera de competências do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário? Frederico, essa invasão do Poder Judiciário em relação ao Poder Legislativo, ela tem o seu início em fevereiro de 2021, quando o Congresso Nacional, quando a Câmara dos Deputados aceita manter Daniel Silveira preso por crime de opinião. Inclusive, muitos deputados do PL, que aqui estão hoje eleitos pelo PL, votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. Isso é uma das grandes vergonhas da direita brasileira hoje, de aceitar membros que votaram pela prisão do Daniel Silveira. É uma vergonha. Nós temos um deputado hoje federal
preso durante o seu mandato, no mandato passado, que está preso há quase 5 anos. Foi nesse momento, nesse ponto de inflexão, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal perde completamente o poder político no nosso país. Ao ponto, Frederico, eu estou no meu 7º ano. Eu nunca vi um presidente da Câmara rejeitar um requerimento de urgência com mais de 260 assinaturas de deputados. Eu testemunhei no mandato passado assinaturas de líderes partidários que representavam a quantidade suficiente de deputados para aceitar o requerimento de urgência, e dessa vez foram colhidas mais de 260 assinaturas físicas, independentes de cada deputado. Um governo atual, governo Lula, governo do PT, que fala tanto em democracia, eles não estão aceitando a vontade da maioria dos deputados. É mais um absurdo na nossa história, mas com tudo isso, esse desgaste político, perde o executivo, perde o judiciário, e estamos mostrando para a população, aqueles deputados que eu agradeço por ter assinado o PL da anistia, estamos mostrando que a gente está indignado. E esse resultado a gente vai sentir nas urnas em 2026. Como o Coronel Crisóstomo falou, a gente vai ter a oportunidade de ter um Senado forte e uma Câmara dos Deputados muito forte, onde quem vai sair derrotado são as candidaturas de esquerda e principalmente as candidaturas do atual governo, que já alcançam uma rejeição de mais de 60%. Ótimo, deputado. O senhor estava falando antes, né, sobre como o Partido Liberal defendeu, né, e estava de acordo aí com o nome de Hugo Motta para a presidência da Câmara, e agora a gente vê Hugo Motta engavetando o PL da anistia, mesmo depois de todo o esforço do PL de conseguir essas assinaturas, né? Foram suadas ali, a gente viu, para pedir a urgência desse projeto de lei. O que o senhor acredita que possa ser feito agora, tanto pelo PL quanto pela oposição, para tentar compensar nesse cabo de guerra que a gente sabe que está forte do outro lado ali, STF pressionando, Executivo pressionando, principalmente agora nessa viagem, nessa comitiva gigantesca que foi para o Vaticano, que inclui aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, que inclui Hugo Motta, entre outros nomes, e a gente sabe que ali tá tendo harmonia até demais entre os poderes, né? O que a gente pode esperar agora no Congresso em relação a isso? Mariana, quanto a comitiva brasileira em Roma, com 20 integrantes, para a gente ter uma noção, a Argentina teve 8 integrantes, e o Papa é argentino. A comitiva dos Estados Unidos, se eu não me engano, teve entre 2 e 4 membros, né? A França, com apenas 1 enviado. Isso mostra o descompasso e a falta de realidade e compatibilidade com o que a sociedade brasileira espera. Mas voltando ao presidente Hugo Motta, cada um tem o direito de ter a sua escolha. Cada um sabe o quanto o seu bule esquenta. O nível de comprometimento e acordos que um candidato à presidência da Câmara dos Deputados tem que fazer para se eleger, ele fica totalmente desgovernado. É igual um governador de estado ou um prefeito que tem que encaixar nas suas secretarias partidos políticos e que no final das contas ele acaba não mandando em nada, absolutamente nada. Ele é o comandante de um barco que tem vários comandantes e o barco fica andando para a esquerda, para a direita, desce, afunda, sobe. Hugo Motta é um daqueles deputados que votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. É um dos deputados que contribuiu, infelizmente, para esse desequilíbrio de poderes. Então, todos nós erramos na nossa vida, todos nós temos como corrigir nossos erros. Muitos deputados que votaram pela prisão do Daniel Silveira estão extremamente arrependidos hoje, mas foi um erro crasso que levou a um desequilíbrio. Eu repito aqui, não há acordo que venha superar a vergonha que é não pautar um requerimento de urgência com mais de 260 assinaturas físicas de deputados federais eleitos pelo povo. A Câmara dos Deputados, ela representa proporcionalmente a vontade popular, porque ali estão equilibrados o quantitativo da população brasileira, ao contrário do Senado, que de repente dá alguns desequilíbrios. Mas você não respeitar a Câmara dos Deputados, o impeachment de um presidente nasce na Câmara dos Deputados. Então, você não respeitar a maioria dos deputados que querem que paute
um projeto de lei que leve à anistia é, no mínimo, incoerente, não comigo, com vocês, com o executivo, com o judiciário. É incoerente com a democracia. Deputado, nós entrevistamos mais cedo o deputado Crisóstomo, que apresentou um requerimento de instalação de uma CPI relativamente ao roubo dos aposentados, aí, o escândalo que veio, né, à luz na semana passada. Você vê que o ministro Carlos Lupe já sabia dos fatos desde, ao mínimo, janeiro de 2023 e nada fez para apurar as irregularidades, os descontos indevidos aí do dinheiro dos pensionistas e aposentados. Queria saber do senhor se já assinou esse requerimento e qual a posição da bancada do Novo em relação a essa CPI aí do roubo dos aposentados. Não, já assinei e o Novo já protocolou um projeto de lei para responsabilizar o INSS, para que o INSS ele indenize todos os aposentados com o dobro do recurso que foi desviado e que o INSS crie mecanismos de controle mais rígidos até do que a Controladoria Geral da União e que a Polícia Federal. O ministro Carlos Lupe, do PDT, que surgiu para a política nos anos 80 com Leonel Brizola, portanto ele está há mais de 40 anos na política brasileira, tendo o poder da política brasileira. O ministro Carlos Lupe está sentado em mais de R$1 trilhão, dinheiro dos aposentados. Como eu falei aqui, é para ele ter mais responsabilidade, mais cuidado do que a Controladoria Geral da União e do que a Polícia Federal. Ele deve ser responsabilizado severamente, ainda mais. Frederico, ele foi avisado pela CGU que numa amostra de mais de 1.300 aposentados, que foram feitos uma pesquisa, 97% dos aposentados não sabiam que estavam sendo descontados. Então, é um dos maiores escândalos desse governo, são mais de 6 bilhões. No primeiro ano do governo Lula, esse desvio já pula para 2 bilhões e 300 milhões de reais, amplia o número de sindicatos envolvidos nesse desvio, dobra, inclusive com um sindicato que tem como responsável o irmão do presidente Lula. É muito escândalo, muito estranho que no mesmo dia seja expedido um pedido de prisão ao ex-deputado Fernando Collor, que cometeu o mesmo crime da ex-primeira-dama do Peru. Então é tudo muito estranho, é muito ruim. O brasileiro, infelizmente, está se acostumando com a quantidade de roubo, com a quantidade de dinheiro que é desviado da parte pública. Então o Partido Novo já entrou com esse projeto de lei, já foi protocolado, e a CPI, que o coronel Crisóstomo também vai apresentar, ou já apresentou, conta com a minha assinatura. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas, viu? Mariana e Frederico, muito obrigado. Espero ver vocês em breve. Até a próxima, tchau. Nós também. Tchau, tchau. Frederico, temas quentíssimos, excelentes entrevistas fizemos aqui hoje e amanhã tem mais, né? Isso aí, Mari. Segunda-feira aí, realmente já começou com tudo, né? Essas notícias aí. Esperemos que essa CPI seja instaurada para apurar todos esses fatos gravíssimos. E impressiona que o ministro Carlos Lupe ainda não tenha caído, né, do governo. Na verdade, não impressiona, né, porque, como disse bem, lembrou um dos deputados que a gente entrevistou, o que aconteceu, só que eles voltaram para a cena do crime e com mais vontade de assaltar os cofres públicos ainda, infelizmente, os brasileiros pagando preço. Né? Tendo a certeza da impunidade, né? Essa é a grande questão. Mas realmente chama atenção porque a gente sabe que o governo Lula está tentando se desvincular desse escândalo. Mas, mesmo assim, né, ele deve seus, né, todo mundo deve seus favores ali, então a gente não sabe o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, mas amanhã a gente deve saber novidades, porque sempre tem, né? Aqui não falta, né, Frederico? Isso aí, Mari. E agradecer os espectadores, né? Amanhã estamos de volta com tudo e com as notícias, né, mais quentes aí para os nossos espectadores e até amanhã. Isso aí, a gente se encontra então às 15h no programa Entre Linhas, lembrando que 13h tem Sem Rodeios, ainda estarei apresentando o Sem Rodeios também, emendando com Entre Linhas ali às 15h, então a gente espera vocês com entrevistas especiais e os assuntos mais importantes do dia. Acompanhe também toda a programação da Gazeta do Povo. Começa às 7h com Café com a Gazeta, com os meus queridos Gui Oliveira e Lucas Saba. E assine também a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês. Nos 6 primeiros meses você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera do seu celular para este link aqui.
A gente se vê amanhã, então, no Entre Linhas, às 3 da tarde. E logo antes, 1h30, tem Sem Rodeios. Eu espero vocês. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Há exatos 525 anos, esta foi a primeira bandeira do Brasil, a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo. Por trás desse símbolo, existe uma história ignorada nos livros escolares, e que a Gazeta do Povo vai contar para você. Fazendo a sua assinatura do jornal na promoção Brasil 525 anos, você ganha de presente o e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. O preço também tem valor exclusivo, R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Promoção Brasil 525 anos. Clique no link, assine a Gazeta e garanta já o seu e-book exclusivo.